Fala pessoal, aqui é o Márcio Jordano e nós estamos aqui começando o nosso novo episódio do meu podcast Botando pra F. E hoje a minha convidada é mais que uma convidada, é uma amiga, tá aqui com seu esposo, com o Júnior, Gabi Yuli, e eu gostaria que ela se apresentasse para vocês. Então, galera, sou a Gabi Yuli, né? Gabriele. Tô aqui na Bélgica há quase 3 anos, mês que vem, 3 anos que eu estou aqui. Empreendo, né, nesse país aí que muitos julgam difícil, enfim. Estou aí no mundo do empreendedorismo, longe de casa, da nossa realidade, na verdade, que eu vivi a vida toda. E tenho 26 anos e pretendo crescer muito aí ainda nesse país, nesse mundão aí que tem muitas coisas a nos oferecer. Gabi, você falou Gabriele. De onde surgiu o Gabi Yuli? Porque assim, eu acredito que 99% das pessoas te conhecem hoje por Gabi Yuli. De onde surgiu? Então, meu nome ele já vem com um apelido grátis, né? Gabi. E o Yuli é minha mãe que escolheu por ser um nome diferente. Assim, não é sobrenome, é nome próprio mesmo, é um nome composto. Então, o Yuli não é sobrenome. Por muito tempo eu não queria usar o meu nome vinculado à minha marca. Não sei porquê, eu não achava bacana e tudo. E todo mundo sempre falava, usa seu nome porque ele é muito diferente. Assim, raramente você vai ver outra Gabi Yuli, né? Porque é realmente um nome diferente. Até que eu me rendi. Falei, então vai meu nome mesmo. E quando foi se render? Insistência? Insistência. O Júnior, meu esposo, ele sempre falou, no Brasil eu tinha uma loja de acessórios femininos, né? Que já se chamou Menina Chique, outros nomes que não eram o meu. E ele sempre falava, coloca seu nome. E aí eu me rendi, hoje o nome da minha empresa, do meu estúdio é Gabi Yuli Studio. Bacana. Bom, você falou empresa, estúdio. Antes de a gente falar de empreendedorismo, que a gente vai falar muito hoje, quem é a Gabi Yuli? Quem é a Gabi Yuli? Quem é a Gabriele? Tem diferença das duas? Não, acredito que não. Acredito que Gabriela, inclusive, às vezes eu até estranho quando me chamam, por já ter esse hábito, né? Só meu pai que me chama de Gabriele quando quer brigar. E eu sou uma pessoa muito sonhadora, né? Eu até por muito tempo julguei isso um pouco errado, porque às vezes a gente sonha. Às vezes até além do que se deveria, mas sou uma pessoa muito sonhadora, sempre procuro o além. Eu acho que hoje eu me encontrei nessa profissão por eu gostar tanto de poder ver além do que eu estou vivendo hoje. Eu sou muito assim. Muitas vezes isso me frustra, porque eu também tenho essa dificuldade de lidar com coisas que fogem ali um pouco do meu planejado. Mas eu sou muito assim, olho muito a coisas ainda que eu não alcancei. Até porque se a gente fala 26 anos, você está literalmente iniciando sua carreira profissional. Sim. E eu recomecei ainda por cima, né? Então, assim... Como assim? O que significa esse recomeçar? No Brasil eu fazia algo totalmente diferente do que eu faço hoje. Muito mesmo. O que você fazia no Brasil? Eu tinha uma loja de acessórios femininos e fazia publicidade. Então, assim, eu não tinha nada a ver com a área da estética. E dava aula de francês. Nada a ver uma coisa... Nossa, era quase multifunção, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu nunca me imaginei trabalhando na estética. Então, vir pra cá foi um recomeço mesmo. Inclusive, profissionalmente falando. Então, eu comecei do zero. Essa profissão que eu tenho hoje, eu nunca imaginei, nunca foi... Caracas! Então, tem muita gente que deve estar nos assistindo e deve estar falando assim, caracas, a Gabi já vem encaminhada. Não, você não vem encaminhada. Não. Você começou do zero, literalmente. Literalmente. Até porque nada que você fazia no Brasil, sei lá, direcionava alguma coisa do que você faz hoje. Não, eu ainda pensei em trazer a loja, mas depois achei que não seria nada viável. Pensei em dar curso de francês. Também aqui escola, ensino é muito acessível, também não. E aí eu peguei um dia e falei, preciso me reencontrar, né? Porque também não dá pra eu viver a minha vida aqui perdida. Entendi. Só, como fala, andarilhos, né? Tipo, só... E de fato, um dia eu parei e comecei a pesquisar algo que eu pudesse me reencontrar, me reencaixar. Sempre amei a área da estética, mas sempre
usando, né, pra mim, como cliente. Só que aí, quando eu comecei a estudar sobre a área da extensão de cílios, eu fui me apaixonando e fui gostando cada vez mais, fiz meu primeiro curso e amei. Só que foi algo, assim, bem planejado mesmo, porque eu precisava me reencontrar e eu fui pesquisar áreas que eu pudesse me... Foi buscar áreas para empreender. Exatamente. Antes de falar disso, de onde vem o desejo de empreender? Porque, assim, especialmente o Brasil, enfim, somos brasileiros, as pessoas que estão nos acompanhando aí, provavelmente muitos que estão nos acompanhando é brasileiro, o Brasil não é um dos países mais incentivadoras a empreendedores, né? Existe até um conceito de, não, vai fazer alguma coisa tranquilo, né? Por exemplo, se eu escutasse muito a minha mãe, que eu amo de paixão, mas pela minha mãe, eu seria um funcionário público. Você veio de Brasília, que é o centro, o polo do funcionalismo público, vamos dizer, no Brasil. De onde vem esse desejo de empreender? Jordana, eu acho que isso sempre esteve em mim, só que, como você disse, meu pai, ele sempre me empurrou ali pro profissionalismo, pro funcionalismo público. Então, assim, eu estudei 2 anos para concurso, que, né, me agregou em várias coisas, mas, bom, fiquei ali dando murro em ponta de faca mesmo. Porém, desde muito nova, eu já era, tipo, vendedora. Várias vezes já vendi lingerie, já vendi baby doll pra fazer uma grana extra e adorava. Adorava. E quando eu conheci o Júnior, ele me empurrou, assim, a enxergar que eu estava fazendo algo que não tinha nada a ver comigo. Porque eu estudava para concurso, mas vendia alguma coisa. Aí a loja, inclusive, surgiu nessa época, porque eu estudava para concurso e eu precisava de uma renda. E eu comecei a fazer uma lojinha online e tal, e o Júnior foi um start, assim, ele abriu minha visão, né? Você faz isso tão bem, por que você não investe? E aí eu faz disso o teu principal business. Exatamente. E aí, assim, nossa, quando eu comecei a ver que eu poderia trabalhar do meu jeito, no meu tempo, fazer o meu horário, ser a minha própria chefe, isso foi crescendo, eu fui entrando cada vez mais nesse mundo de uma forma mais profissional, né? Porque antes eu, vendia, assim, como fala? Sacoleira mesmo, né? Assim, nada profissional. Que é o princípio do vendedor ali, o cara que sabe da trincheira ali do dia a dia. Né? Exatamente. E aí, quando eu e o Júnior, a gente se conheceu em 2013, ele sempre também foi muito voltado a essa área, sempre foi a área dele, né? A praia dele. E aí ele me deu um empurrão mesmo. Não foi um toque, foi um empurrão, Foi um empurrão, porque já estava 2 anos ali estudando para concurso, me enganando, porque fazia uma coisa que era mais pelo meu pai do que por mim. Então, tava ali mesmo, nadando, morrendo na praia. E foi quando eu larguei 2 anos ali de estudo, que meu pai, eu acho que ele quis me matar na época. O Júnior aparece como uma espécie de um coach ali, um personal coach ali. Mas antes do Júnior, que referências de empreendedorismo existia? Porque a gente sabe que surge de algo. Por mais que a gente nasça tendencioso para uma determinada área, mas se a gente olha, vasculha, não tem alguém que você falou assim, caraca, isso aí pode ser interessante, de pequeno, ou não, ou você não saberia dizer? Então, eu tenho uma tia que ela é bem vendedora. E foi eu via sempre que ela tinha um emprego fixo, mas ela ganhava, tipo, a mesma coisa ou até mais vendendo as coisinhas dela ali. E foi a partir disso que eu me interessei, né? Eu tinha ali uns 15 anos, quando eu queria ter uma grana, a minha grana, né? Porque eu sempre fui muito assim, dessa parada de independência. Pedi um dinheiro uma vez pro meu pai, ele falava não, pra mim era não, e eu ia dar o meu jeito. E aí foi quando ela, inclusive, me incentivou, na época ela me deu algumas coisinhas pra eu vender. Então, assim, eu acredito que ela foi uma pessoa que, de uma forma meio inconsciente, me inspirou nessa área que na época era mais assim de vendedor do que de empreendedor. Eu acho que uma coisa surgiu da outra, né? Mas era mais assim, vendia ali mesmo pra ter uma grana. O laboratório ali, o início de tudo, sim, né? Sim. Acho que ela assim, me inspirou bastante. Ela era muito guerreira, ela era copeira, então assim, ela ganhava um saláriozinho mínimo,
porém... E complementava a renda dela. Complementava, tipo, fazendo mais que ela ganhava, né? Mais o dobro, vendendo as coisinhas assim, e foi daí. Então, esse foi o princípio. Bom, entrando um pouquinho na tua vida pessoal aqui, sem entrar em detalhes, você não citou sua mãe. Eu conheço a história. Uhum. O pessoal que está nos vendo provavelmente tem curiosidade de saber. Você citou seu pai várias vezes. E a sua mãe? Então, a minha mãe, a gente morava aqui de 2000 até 2003. E aí ela faleceu aqui. Foi quando eu tive que voltar pro Brasil. Então, você morou aqui na Bélgica antes dessa... Sim, sim. Eu morei aqui 3 anos. Antes dessa vez, agora que a gente tá aqui há quase 3 anos, eu morei aqui por 3 anos também. Você É tinha daí quantos que anos? vem... Dos 6 aos 9. 9 anos foi quando eu voltei. É daí que vem o meu contato com o francês, né? Que muitas pessoas me perguntam. Eu já tive contato com o francês antes, tudo. Então foi isso. Eu vim pra cá com a minha mãe, só com minha mãe, porque meus pais nunca foram casados. E quando a minha mãe faleceu, eu voltei pro Brasil e fui morar com meu pai. Voltei a morar... Na verdade, fui morar com meu pai, porque na verdade eu nunca tinha morado com ele ainda. Entendi. Bom, esclarecido aí o pessoal da curiosidade aí. Bom, continuando essa trajetória aí, beleza, aos 15 você começa a empreender, você decide que a área pública não lhe interessa. E como é que foi as primeiras experiências com a lojinha lá de artigos de femininos? Como é que foi essa experiência? Ai, nossa, era muito gostoso. Por mim, eu comprava as mercadorias, anotava tudo bem organizadinho. Eu lembro que na época eu não tinha muito dinheiro, então as etiquetas eu mesma imprimia, cortava, furava os brincos e vendia, enfim. Mas aquela sensação de fazer, que eu fazia tudo, né? Uhum. Manual mesmo, essa questão da etiquetagem, controle de estoque, tal, era muito prazeroso pra mim. Passava horas fazendo, espalhava tudo. Então, assim, foi quando eu fui me encontrando, era prazeroso. Quando eu ia estudar para concurso, no caso, tinha dia que, nossa, a mochilona nas costas, mais um dia, vamos lá, né? E assim, e quando foi crescendo, o Instagram foi crescendo, tudo, porque a princípio era online, né? Uhum. Eu tive um showroom físico, mas durou muito pouco. Mas assim, sempre foi muito online, muito mesmo. Era uma sensação de realização. Pequeno ainda, né? Porque começou mesmo muito pequeno. Claro. Mas era realizar. Toda vez que eu ia comprar mercadoria nova, gente, era muito bom. E quais foram os principais erros ali do início? Eu acho que na administração financeira, administração do negócio, aquela base ali que a gente tem que ter. Óbvio, você era muito novinha, você tava... Sim. E assim, eu tinha conhecimento nenhum sobre gestão financeira. Nenhum. Era eu e eu ali. Então, foi... Gastava meu fluxo de caixa. Foi trash. Foi. Gastava meu fluxo de caixa e aos trancos e barrancos mesmo. Continuando essa trajetória, você permanece com isso até a vinda pra cá? Sim, até a vinda pra cá. Eu fiquei... eu tive a loja que era Menina Chique na época. O nome. Uhum. Durou aí uns 2 anos, mais ou menos. Caraca, muito tempo. Aí eu fiz uma pausa, foi até na época que a gente estava se organizando para casar, foi quando eu comecei a dar aula de francês. Fui trabalhar na Wizard. Mas comecei a sentir falta da loja, eu amava. Mas por que você deu uma pausa? Deixa eu lembrar. Sim, foi por causa de uma sociedade que não tinha dado certo. Eu entrei com uma sociedade, eu tava sozinha, aí entrou uma sociedade, e aí não deu certo, aí a gente deu uma pausa, e aí depois eu voltei com o meu nome, que já era eu sozinha, Entendi. novamente, e aí renasceu como Gabi Yuli Studio, Gabi Yuli Acessórios. Qual que é a lição que você tem aí dessa sociedade que não deu certo pro pessoal que tá escutando? Não, você não vai falar mal de ninguém, mas qual a lição que você daria? Olha, não faça isso. Eu acho que o principal é você não misturar, né? Hoje eu tenho isso muito claro pra mim, que o profissional é profissional e o que é amizade, o que é família, precisa ser separado. Um exemplo, mesmo se você vai fazer uma sociedade com a sua irmã, tenha contrato, tenha tudo detalhado, não importa, mas é minha irmã, a gente confia uma na outra, é profissional, a gente tem que lidar dentro de uma empresa
como profissionais, independente se é marido e mulher, eu acredito muito nisso, que a gente precisa saber separar. É o mais importante para uma sociedade dar certo. Só essa sacada aqui já valeria o podcast todinho que você está assistindo, tá? Volta o vídeo se precisar, escuta isso de novo, não comete esse erro, que ele é muito comum. Por quê? Nós, como brasileiros, nós temos muito otimismo exacerbado. Nossa, vai dar tudo certo, Deus vai ajudar. E no fim mesmo, lá na lógica, lá no final de tudo mesmo, é isso aqui, ó. É o que foi combinado, é o preto no branco. Isso é sensacional, tá? Ter tudo detalhado, quem faz o que é de quem, enfim, tudo detalhado mesmo, escrito, assinado, se for o caso. Não estou dizendo que precisa ir para algo judicial, sim. Né? Mas assim, claro, acho que a clareza ela é essencial em qualquer relacionamento, e sociedade ela é um relacionamento. E aí, essa frustração, ela te faz agarrar um pouco a crença do estabilidade, né? Procura um emprego. Foi isso? Foi. E aí eu ia casar. Aí né? acabou. Precisava de dinheiro. Não mexe com isso, porque isso é coisa isso é brincadeira, né? E aí larguei, né, um sonho ali por um tempo, mas foi muito rápido, acho que durou o quê? Nem um ano. Comecei a trabalhar na Wizard, casei, depois pensei, tá me fazendo falta, eu preciso voltar. Eu amava dar aula, porque eu amo a língua francês, eu gosto muito. Não tomava todo o meu tempo, porque eu basicamente dava aulas particulares. No Brasil quase ninguém procura muito curso de francês, né? Então tinha bastante tempo ainda. Foi quando eu pensei, vou voltar com a loja, porque é o que eu gosto. Era o que me dava prazer, era o que, né, onde eu tava ali depositando as minhas energias, e eu precisava voltar. E aí você reabre, né, Sim. a Gabi Iuli Acessórios. Exatamente. Mudei o nome, mudei um pouco a logo ali, e foi para Gabi Iuli Acessórios. E aí isso durou quanto tempo? Isso durou 1 ano e 8 meses, quase 2 anos. Que realmente eu só parei quando eu vim. Quando a gente veio, eu até pensei na possibilidade de trazer, mas eu não tinha nenhum conhecimento sobre aqui, que tinha tanto brasileiro, né? E eu olhava para aqueles brincos lá, todo cheio de brilho, as belgas não vão gostar disso, entendi. Porque quando a gente tá no Brasil, não sei se você teve isso, a gente não tem noção não de tem nada brasileiro que tem aqui. Opa. Então, eu vendi tudo, vendi mercadoria e tudo e deixei. Mas foi só pra vir mesmo que eu fechei a loja. Top. Beleza. Chegaram aqui na Bélgica, e aí? Foi tudo bem diferente do que a gente imaginava, né? O que vocês imaginavam? Curiosidade. A gente veio já meio que para trabalhar, então a gente já tinha mais ou menos noção do que a gente ia trabalhar, porém foi bem diferente. A empresa que eu supostamente ia trabalhar não deu certo, então o Júnior já começou a trabalhar logo de cara, mas eu não, né? Então só daí já foi a primeira frustração, porque eu detesto ficar parada. Foram 4 meses mais ou menos que eu fiquei parada, que foi bem maçante pra mim. E eu comecei a trabalhar com o que tinha. Fui de camareira, na limpeza, enfim, o que tinha mesmo eu fui me movimentando. Isso é uma das coisas que é importante falar, Gabi. Muita gente, ele faz um planejamento, especialmente para vir, não apenas para a Bélgica, mas para qualquer país, e aí ele não consegue visualizar que quando chega aqui é tudo diferente. Tudo porque diferente. Não é isso que acontece? Eu acho que 99% das vezes é o que acontece. Quando a gente pensa em morar fora, automaticamente a nossa imaginação leva a gente para um mundo assim, né? Que vou chegar lá, já vai dar tudo certo, já vou começar... Na verdade, não. E você tem um diferencial que você já falava o idioma. Sim. Qual que é a principal dificuldade que você especialmente sentiu nesse período de adaptação? Deixa eu pensar. Eu acho que não conhecer muito do mercado, da cultura, assim, me sentir meio que perdida. Porque apesar de eu saber falar a língua, por exemplo, se acontecesse algum problema, eu não sabia muito como... A quem recorrer. Exatamente, a quem recorrer, aonde ir, aonde encontrar tal coisa, enfim. Então, tipo, essa sensação de estar meio que perdida num oceano de um mundo de coisas. Eu sei falar a língua, tá, mas e aí? Então, assim, até eu me encontrar, acho que foi a fase mais difícil pra mim.
E se você tivesse que dar um conselho para quem está pensando em mudar para outro país, não apenas da Bélgica, qualquer outro país, o que você daria de conselho focado nisso, nessa preparação inicial? Eu acredito que seria pesquisar um pouco, né, sobre o país em si, a questão de cultura, saúde, de tudo um pouco. E também saber como que essa pessoa ela pode se virar, digamos assim, naquele país, né? Por exemplo, hoje, se eu fosse me reprogramar para vir para a Bélgica, um exemplo, com o que eu sei hoje, eu teria vindo de mais preparada do Brasil. Em questão de um curso em alguma área que eu posso me virar aqui, né? Por exemplo, na estética. Entendi. Né? Já teria vindo preparada para isso. Baita sacada, viu? Se você gosta de cozinhar, já teria feito alguns cursos nessa área no Brasil, vir preparada também. Porque, assim, por mais que eu falasse a língua, eu demorei a encontrar um curso, por exemplo, um curso bom. Na verdade, o meu primeiro curso nem foi bom, porque eu não sabia procurar curso aqui. Quem que é referência, quem que não é? Não sabia, fiz qualquer um. E o seu primeiro curso que você estava procurando foi cílios mesmo ou você fez outro tipo de áreas, de estética? Não, foi cílios mesmo. Foi bem Caraca, voltado então foi pra bem assertiva, né? Bem assertivo. Mas assim, antes de entrar para a área, eu mergulhei de cabeça sem ainda ser profissional. Então, meu mundo ficou voltado para cílios. Instagram. Como assim? O que mergulhar de cabeça, o pessoal que está escutando? Eu comecei, pesquisas no Instagram eram sobre profissionais, como eram a vida dessas profissionais que trabalhavam com cílios. YouTube, a mesma coisa, né? Sou lash design, como é a minha vida, como fiz a minha vida como lash design. Essas eram as minhas pesquisas. Então, assim, Legal. Eu entrei nesse mundo, mesmo sem ter feito curso nem nada, para eu entender como que era a vida de alguém que trabalhava com cílios. Entende? Pra ver se eu ia me encaixar naquela vida, se eu me espelhava naquelas mulheres. E aí deu um match, né? Porque você falou, pô, que legal. Nossa, sim. E, por exemplo, no YouTube, eu acredito que aí em outras áreas também deve ter isso. Tem vários depoimentos de meninas que eram aeromoças e se encontraram na carreira como lash design. Meninas que eram farmacêuticas, enfim, tem vários depoimentos assim, e que eu fui me conectando e me encontrando ali. Até você se encontrar como lash design, qual foi o tempo aí? Da chegada na Bélgica até que gap de tempo nós temos aí? Foi setembro eu já comecei a atender. Foi mais ou menos maio, abril. Foi até rápido, eu cheguei em março. Ah, mas foi muito rápido. Então você Rápido. botou mesmo, você saiu desesperada procurando Sim, alguma coisa. Sim, porque eu tava parada, comecei a trabalhar com algo que eu não gostava, e eu acho isso é algo que me incomoda muito, né? Eu até sempre falo isso. Existem pessoas que às vezes trabalham pelo dinheiro para sustentar a família, e por mais que façam algo que não gosta, tá tudo certo, porque Opção de vida da pessoa. sim, e o objetivo final é sustentar a sua família e ter uma grana no final do mês. E pra mim não, o trabalho é muito além disso. É um propósito mesmo. Então, assim, se eu estiver fazendo algo que eu não gosto, eu tô infeliz. Às vezes o tanto que eu ganho ali pra mim nem significa o que deveria significar. Você não pensa apenas no fim, você tá pensando um pouco no processo, no dia a dia. Sim. Show de bola, Sim. sacada. Beleza, no Brasil você trabalhou com produtos. Uhum. Aqui você trabalha com serviço. Por mais que seja a mesma área, que é uma área beleza, como que foi? Por que você não foi para a área de produtos aqui e escolheu a área de serviço? Então, na época, eu não tinha tanta informação assim, e na minha cabeça eu pensava, produto aqui é muito barato. Então, até que eu traga um produto e chegue na minha mão aqui, vai me custar caro e eu não vou poder vender tão barato assim. Boa. Então, Então, na verdade, você entendeu muito rápido que a mão de obra aqui é mais precificado do que um produto. Exatamente. Muito bom. E aí comecei a pesquisar valores de cílios, por exemplo, do meu serviço, que aqui é valorizadíssimo comparado com o Brasil. Que lá também é valorizado, mas se a gente for meio que converter, aqui é mais valorizado. Tanto até em comparação de material com mão de obra, tal, tudo isso. Então a sacada aqui, ó. A Europa tem muita demanda de mão de obra especializada.
mão de obra especializada. Seja especialista numa área que você trabalhar tudo certinho, você vai ter vaga, vai ter espaço para crescer aqui. Nossa, Sensacional demais. essa sacada. Demais, aqui é surreal isso. É surreal Essa mesmo. questão de mão de obra qualificada, a pessoa que ela vem aqui, ela vai entrar de cabeça numa profissão, ela se faz... E ela vai ter frutos, né? Porque Sim. é uma das coisas que você precisa ralar muito no Brasil. Aqui é um mar azul, praticamente. Exatamente. Muito bom. Sim. Mas muito bacana. Show de bola. Então você teve muito rápido. Uhum. Começou como leste. Eu quero saber aí as dificuldades iniciais, porque eu Nossa. sou muito curioso. Olha, eu acho que minha principal dificuldade foi material. Porque, assim, no Brasil, eu acompanhei as meninas, a maioria do Brasil, então eu sabia tudo, marca, onde comprar, o que era bom, o que não era. E aqui não tinha. Aqui não tinha. Caraca, é verdade. Aqui não tinha. O meu curso, como eu falei, foi um curso assim que eu achei lá no Google, curso de lash design, então referência nenhuma eu tinha, só fiz, foi um curso muito superficial. E pessoas também para me ajudar, porque eu tentei contatar algumas pessoas, não tive. Assim, o apoio de outros profissionais daqui, Caracas. zero. Então, assim, foi no testando, errando e acertando. Foi onde eu consegui encontrar bons materiais para eu trabalhar, fornecedores. Acho que para mim foi a principal dificuldade. Inicial. Mas vamos lá, a gente sabe que no dia a dia ali o atendimento requer atenção, sei lá, você coloca alguma coisa, você pode... Como é que é esses primeiros atendimentos ali? Primeiro foi muito nas meninas, nas minhas amigas, que me ajudou. Então Aí, é ótima sacada. A pessoa ótima começar sacada. Sim, com quem tá próximo. porque- Valida o produto, né? Valida o serviço. Exatamente. Eu tava usando um produto que eu não sabia muito, né? Se era bom Se ou ficar não. cego, vai ficar cego a amiga, né? Tá de boa. Tá tudo certo, né? Brincadeira. Então, assim, minhas amigas me ajudaram bastante. Então, eu tive ali algumas mais próximas. Claro que não era um leque muito grande. Inclusive, a Jéssica, sua esposa, né? Foi uma delas. Que a gente fazia nela, esperava cair pra fazer de novo. Porque não tinha muito contato, tava aqui há pouquíssimo tempo. Então, a Jéssica, a Kedma também, tava ali próxima, me ajudou bastante nisso. Só que o meu primeiro atendimento, de fato, foi assim, segura na mão de Deus e vai. Por quê? Meu estúdio estava montado, meu certificado na parede, o material estava lá e cadê a coragem de começar? Eu tive muita insegurança no início. Porque é um serviço delicado, como eu te falei, produto ali é aquele negócio. Você não conhece Tô o que vai dar, né? testando. Exatamente. E aí um dia o Júnior falou assim, olha, se você não começar a atender, então vamos vender tudo e vamos voltar aqui com a sala, né? Porque inclusive meu primeiro estúdio era em uma das salas da minha casa, que era divididinho assim, tinha 2 salas. Aí eu falei, então vamos. Coloquei lá no grupo, eu tava num grupo de brasileiras, coloquei lá algumas fotos que eu já tinha feito nas meninas. E uma cliente marcou. E aí... então a primeira sacada de vendas que você fez foi divulgar nos grupos de brasileiros aqui. Sim, primeiro tive um material, né, foto, porque... Com as amigas. Com as amigas, Ó, só postar lá que eu fazia. A Gabi tá dando aqui um passo a passo para você montar qualquer negócio. Primeiro, valida procura o que você quer trabalhar. Depois, faz um curso. Depois, valida nas amigas. Depois, anuncia nos grupos, entendeu? Óbvio, pode falar o quanto você gastou, por exemplo, investiu no treinamento lá, o primeiro treinamento de leste. Eu sei que você já fez vários, mas o primeiro. O primeiro foi 185 euros. Caracas. Muito baratinho, mesmo porque a gente não tinha muito recurso. E depois, para validar o produto, você validou nas amigas, né? Exatamente. Então, assim, eu lembro que eu não tinha estoque. Não tinha como eu ter estoque, porque quem é lash design ou quem já procurou um pouco sabe, são várias variações de cílios. Você tem cílios grande, médio, pequeno, então e eu não tinha. Entendi. Então eu atendi ali algumas meninas, com aquele dinheiro eu corria, comprava mais cílios e já vinha fazer as próximas, sabe? Então, assim, foi muitos testes. Eu lembro a minha primeira cliente, eu pensei, ela nunca mais vai voltar. Tenho certeza. E ela voltou. Voltou. Ela ficou comigo até ela voltou pro Brasil. Caraca. Mas nesse meio termo, ela ficou comigo até voltar. Mas por que você acha que ela ficou contigo? Porque do serviço foi um serviço espetacular? Provavelmente não foi, não é porque eu tô falando mal. Não foi, mas por que ela ficou contigo? Isso é interessante, as pessoas saberem. Por que eu ela acredito muito que
foi uma assistência pós. Eu tava ali em cima dela. E aí, tá tudo certo? Você tá gostando? Um pós-venda. Porque eu queria saber o que tava acontecendo, né? Se tava tudo certo, se tinha caído, se ela tinha gostado. Então, eu acompanhei ela. Tive um pós-venda bem de perto. Procurei ela se ela queria fazer um retoque, se ela queria mudar alguma coisa que a gente iria mudar no retoque dela. Então, acho que isso contou bastante. Outra sacada que a Gabi tá te dando. Tem muita gente que ele faz muito esforço para encontrar um cliente. Na hora que encontra o cliente, entrega o serviço e tipo assim, eu não quero mais. Tchau, já ganhei meu dinheiro. E não, a Gabi, conseguiu o cliente, agora tô aqui. Como é que eu posso te fazer e tal? Então, você focou no pós-venda porque era a única maneira que também o teu negócio ia crescer. Exatamente. E isso é até hoje. Às vezes, o que acontece? Algumas meninas têm um olho mais sensível e fica com o olho meio vermelho após a extensão, o que é normal, que depois de algumas horas passa. Mas eu tô ali em cima pra saber se passou mesmo, se tá tudo bem. Legal. Né? Porque eu preciso saber se ela tá contente com o meu serviço. Top. É importantíssimo. Sensacional. Sacada sensacional. Beleza, Gabi, você... Os primeiros clientes passaram, a euforia, o medo do início ali, já estava tomando outras formas. E depois, como que foi esse aumento? Como que foi para avançar? Comecei, né, algumas clientes ali, uma aqui, outra lá. E eu acho que com a evolução do meu serviço, o boca a boca ajudou muito. Né? Boca a boca. Eu acredito que na área da estética tem muito isso. Uma mulher vê a outra ali, opa, a unha onde tá bonita, onde é que foi e tal, você me indica. Isso ajudou muito também. E as coisas foram evoluindo. Com divulgação, boca a boca, um atendimento, que eu sempre priorizei isso, né? É claro que no início eu tive problemas com retenção, no caso, que é o que? Os cílios não durar o prazo que deveria. E aí, mais uma vez, eu estava ali dando toda a assistência. E como é que você contornou o problema da retenção? Assistência. Caiu, pode vir que a gente vai repor para você. Sem nenhum custo. Sem nenhum custo. Isso para mim, que assim, acontecia, poxa, a cliente ficava chateada, mas é um erro que pode acontecer. Ela vê que a profissional tá ali disposta a consertar o erro. Top. Aquilo... Isso é sensacional. Aquilo fez com que várias clientes... Porque o problema não é cometer o erro. O problema é saber que se tiver algum erro, a pessoa vai estar lá para dar suporte. Exatamente. Porque tudo que a gente faz na área da estética, uma unha, você faz uma unha, ela pode quebrar, é normal, acontece. E as mulheres sabem disso. Não apenas na área da estética, Gabi. Qualquer área você está sujeito a erro. A erros, exatamente. E você tem que estar preparado a isso. Olha, se eu errar ou se o meu serviço de alguma maneira não der o resultado... esteja pronto para se reinventar, para dar assistência para o cliente. Para consertar aquilo que acho que todo profissional, inclusive no início eu me cobrava muito. O Júnior sabe quantas vezes eu ficava descabelada lá, aonde eu estou errando, por que o negócio não está durando, né? Mas era prática mesmo. E beleza, aqui, aonde você estava errando? Nisso, olha eu entrando aqui no... Aonde eu estava errando, hoje eu sei. Né, óbvio, né? Não precisa contar os seus segredos, mas quais as atitudes você tomou para evitar aqueles erros, melhorar os erros? Nesse aspecto em específico foi melhorar a técnica. Porque, mais assim, conhecimento. Mais conhecimento, mais treino, mais prática. Eu já tinha uma agenda com clientes e ainda assim eu pegava modelo. Não, vem aqui, eu contratava uma menina e falava, preciso que você venha aqui para eu fazer seus cílios com calma, para eu analisar, para eu te acompanhar os 20 dias. Então, top. Eu sempre tinha uma pessoa ali, tipo assim, que eu tava fazendo experimentos nela, né? Top. Sempre tinha. Muito bom. Outra sacada. Cresça sempre, mantenha a tua técnica sempre apurada, tá? Exatamente. Você não precisa... Treino, nunca deixe de treinar. Tem gente que vai, aprendi a fazer cílios, beleza, tô de boa. Acabou. Agora eu vou só fazer cílios. Não, aprendi, mas tem muita coisa para aprender. E evolução sempre. Evolução, top. Beleza. Quais são... O primeiro canal de divulgação que eu tô percebendo foi o boca a boca. Depois, grupos. O que mais você utilizou como divulgação? Instagram me ajudou muito, né? Hoje a tua principal ferramenta é o Instagram. É o Instagram. O Instagram me ajudou demais. Anúncios patrocinados me ajudou muito. Inclusive, as minhas primeiras clientes belgas foi através disso. Comecei a fazer anúncios pagos
em francês, né? Francês. E Teve muita dificuldade no início de dar match para essas clientes? Porque a gente sabe que o cliente belga, ele tem um outro perfil. Tudo bem, você fala francês, ok, mas não estou falando nessa perspectiva. Mas, na sua visão, qual era a grande dificuldade de dar match para belgas, por exemplo? Ou não teve dificuldade? Elas me surpreenderam. Porque, assim, eu imaginava que elas seriam bem mais exigentes, que seria um atendimento ali mais pisando em ovos, digamos assim. Não. Nossa, elas são, assim, queridíssimas. Me agradecem demais. Toda vez é aquele show, assim, de gratidão. Mesmo depois, quando elas vão embora, me mandam mensagem agradecendo, que está amando o meu serviço. Agradecem e são mais pelo fiéis. atendimento. São mais, com certeza. Opa, são mais outra fiéis. sacada, mas eu não quero entrar aqui não, pra não ter problema. Senão o povo vai parar de seguir aqui. Sim, isso é muito. Eu gosto muito de trabalhar com elas. Hoje é o teu principal público. É o meu principal público. Top, sensacional. Então, uma sacada que você dá pra pessoa que quer atender um estrangeiro, sei lá, belgas. Eu acredito que primeiro é você saber ao menos se comunicar com a cliente, né? Isso é básico, né? Saber a língua. Sim. E segundo é entrar cada vez mais dentro do mundo delas. Que seja uma divulgação num vínculo, num meio belga, porque na época também eu dei ali uma atenção pro meu Facebook, que contou bastante também. O Instagram ajudou, acho que o Instagram ainda foi mais, mas o Facebook também me ajudou. E cada vez mais eu fui entrando nisso, fazendo divulgações em francês, né? Porque é igual a gente. Se eu vejo uma divulgação lá em inglês, eu até passo porque eu não se conecta. Exatamente. Com você. Então, assim, parar um pouco com apenas uma divulgação em português. E se você quer atingir um público belga, começar a fazer divulgações em francês, entrar mesmo no mundo delas, né? Porque antes de eu fazer isso, eu não tinha nenhuma cliente belga, nenhuma mesmo. Quais foram as principais dores, Gabi, as principais dificuldades nesse percurso? Você tem quanto tempo de negócio? 2 anos e meio. Vamos elencar aqui as 3 principais dificuldades nesses 2 anos e meio. Número 1. Número 1. Saber me posicionar no mercado, porque no Brasil eu fazia publicidade, eu tinha uma loja, eu sabia exatamente como eu deveria agir ali pra me lançar, pra me divulgar, pra me promover. Aqui não. Aqui foi tudo muito novo. Eu não sabia se eu postava no Instagram, se eu postava no Facebook. No Brasil tem muito essa moda agora de blogueiras, né? Aqui, na época que eu cheguei, não tinha nenhum conhecimento sobre. Então, assim, essa foi a minha principal dificuldade. Posicionamento. Como me posicionar. 2. A questão dos fornecedores. Foi uma dor pra mim, porque foi um teste ali. Eram testes de erros e acertos, né? Então, isso pra mim também foi uma coisa que me dificultou bastante. Fornecimento de material. Exatamente, fornecimento de material. 3. E 3, o fato de ser brasileira e atender em casa. Porque, né, meu primeiro estúdio foi em casa. E aquilo na minha cabeça me diminuía. Em relação... Mas só na tua cabeça? Só na minha cabeça. Por quê? Porque, assim, no Brasil isso não é muito comum, né? Pouquíssimas pessoas atendem em casa. Geralmente as pessoas lá no Brasil alugam um salão, alugam um espaço e tal. E aqui isso é mais comum. As pessoas não veem isso com maus olhos, né? Só que na minha cabeça, tipo assim... Era estranho. Tanto é que... Porque você tava com a mentalidade um pouco Brasil. Exatamente. Tanto que para algumas clientes eu já avisava. Que era, eu atendo em casa, mas é bem separadinho. Você não precisa nem entrar na minha casa. Caraca. É um cômodo separado. É um estúdio mesmo. Apesar de ser na minha casa, você vai ficar super confortável. Você falou agora de um tema que é muito comum, que nós não percebemos. Eu, particularmente, aprendi muito e ainda aprendo todo dia depois que eu vim morar aqui na Bélgica, né? Tem muita diferença. Vida no Brasil e vida na Europa. Tem muita. Porque isso que você falou é sensacional. Porque você falou o seguinte, no Brasil a gente está preocupado muito com... eu tenho... Aqui não, aqui é botar pra F e fazer. O que mais que você viu de diferente das suas culturas?
Eu acredito que no Brasil a gente é muito ligado no que as pessoas vão pensar, no estético, e sabe, assim, a gente tá muito preso nisso. Até mesmo na nossa vestimenta aqui, você perde um pouco aquele negócio de como estou, como as pessoas estão me vendo, o que estão pensando. Aqui, eu acho até mesmo por um lado da necessidade, você fala, vai, do jeito que tá, tem que ir, né? Foi o meu caso, eu não tinha um espaço e não tinha estrutura e condições para alugar um espaço. Foi na minha casa, um lugar bem mais simples e tal, a entrada não era nada agradável, mas tinha que ir. Era aquilo que eu tinha e tinha que ser, senão até hoje não teria sido, né? Sensacional, sensacional, sensacional. O que mais de diferença que você sentiu ou que você aprendeu muito aqui? Eu acredito que aqui você aprende a valorizar mais as coisas, mesmo que pequenas, né? Então, assim, eu não sei, no Brasil, não vou dizer que as coisas são mais fáceis, mas coisas pequenas às vezes não tem tanto valor, né? Porque a gente tem mais facilidade em acesso a algumas coisas. Talvez por conhecer melhor ou porque é o nosso país, né? Aqui não, aqui as coisas são mais suadas. E aí você começa a dar valor a cada vitória, degrau, né? sim, a cada degrau, a cada vitória. Eu percebo muito isso é uma diferença bem, bem marcante, né? A questão cultural, eu acredito que... Vou falar assim das minhas clientes belgas, né? Porque das brasileiras eu não sinto muito. Eu acho elas mais agradecidas pelo meu serviço. Não que as brasileiras não são assim também, elas também são, só que as belgas elas são mais... na verdade, elas demonstram mais isso, sabe? Então, assim, elas sempre agradecem muito. Entendi. Gabi, voltando um pouco à vida como empreendedoras, qual é o teu posicionamento agora olhando para o futuro? Eu sei que nós passamos por um momento assim de muita incerteza no mundo, mas o empreendedor, se ele quer continuar, ele tem que ter certeza primeiro em si. Sim. O que a Gabi Iuli, né, olha, como ela olha para o futuro? Eu tenho vários projetos, né? Muitos mesmo. E assim, eu quero crescer bastante a minha marca, tanto como estúdio, pretendo crescer a Gabi Iuli como marca mesmo, dentro da extensão de cílios, né? Com cursos, produtos. E eu pretendo também futuramente ter um pontinho de Gabi Iuli no Brasil. Então, ainda estou estudando isso, seja um estúdio, seja a minha marca, né, como produtos. A questão do online também é algo que tem sido um projeto para mim, que com certeza vai acabar alcançando o público de lá. Mas pretendo alcançar lugares bem altos ainda, se Deus quiser. Tá, hoje você se posiciona como óbvio, você tem seu estúdio bombando, mas você tem uma pegada de acompanhar outras profissionais, não tem isso? Tenho sim. Por que surgiu essa... É uma visão de mercado que você identificou que não tem, ou porque é algo, não, Jordano, é porque eu gosto? Como que é isso? Então, eu nunca tinha pensado em dar curso até que uma menina me procurou, querendo fazer curso comigo. A partir do momento lá que no início ou agora recente? Não, lá no início. Olha que interessante. Lá no início. Tanto é que eu tava atendendo, ela me ligou. Fiquei sabendo que você dá curso. Eu falei, então, eu tô atendendo aqui, eu posso te ligar depois? E eu pensei, né, vou falar pra ela que eu não dou curso, porque eu não dou mesmo. E tô atendendo. E daqui a pouco eu falei, quer saber? Vou arriscar. Eu liguei pra ela, então, pois vamos sim, vamos fazer o seu curso. E comecei a combinar com ela já o curso. Cabeça de empreendedor. Vamos ver. Depois eu dou um jeito. Combinei o curso de um mês pra frente, óbvio, pra eu conseguir me planejar, né? Claro. Planejei tudo, organizei tudo e ela amou. Depois disso, eu comecei a ver que eu poderia ajudar as meninas daqui. O meu principal intuito foi isso, ajudar meninas daqui a descobrirem que elas são capazes de fazer muito mais. Nossa. Porque muitas vezes nós mulheres, a gente vem com algumas profissões pré-determinadas, porque, bom, o país é o nosso país, porque às vezes as opções são poucas, né? E quando eu vi as meninas já se enxergando diferente, aquilo foi o que
mais mexeu comigo e me fez querer continuar nessa área de ministrar cursos. Então, é uma pegada também empoderadora, vamos dizer assim. Sim, eu acredito que a minha visão de curso, ela tá muito ligada a isso. Porque, na verdade, é o que mais me move a querer entrar mais para essa área de cursos, é isso. É ver mulheres se qualificando, crescendo e sabendo que elas são capazes. Entendi. Isso é um pouco da tua missão? Você acredita que isso Sim. como missão? Hoje... Fala um pouquinho da tua missão, propósito. Então, a princípio, o meu propósito, a minha missão estava muito voltado à autoestima das mulheres, né? Entregar para elas aquele empoderamento feminino legal, através dos cílios. Inclusive, várias já atendi mulheres recém-separadas que depois iam me agradecer por estarem bem melhores. Top. Quando eu entrei para o mundo dos cursos, isso ficou ainda mais claro para mim. Mas já um pouco diferente, né? Onde eu conseguia ver mulheres que às vezes estavam frustradas e tristes com a sua profissão, perdidas. Realidade profissional ali, sim, né? Sim, e elas se reencontravam, fazendo aquilo uma profissão, cresciam e tem inclusive depoimentos, né, de meninas que antes não tinham profissão e hoje tem estúdio. Eu tenho uma aluna minha que hoje tem um estúdio e, nossa, é muito gratificante para mim ver que... A gente falou muito de empreendedorismo, falando de muita coisa aqui, Gabi. Mas assim, qual característica você entende que a pessoa deve ter para empreender? Eu acho que ousadia, persistência, muito importante, porque, bom, no início... Eu queria saber qual é o negócio que você já começa, né? Então, a persistência ela é muito importante e o foco. Porque, às vezes, a gente quer tanto que qualquer coisa dê certo, tem que dar certo, seja o que for. Que a gente foca ali em 3, 4, 5 coisas de uma vez. E acaba que você entrega um pouquinho de você para cada uma delas. E, querendo ou não, cresce um pouquinho cada uma delas e muitas vezes a gente não vê aquilo como um sucesso, né? Você colocou ousadia como primeiro, como número 1. Isso me chamou a atenção. Por que uma pessoa ser ousada? É colocar uma roupa toda... Ou não tem nada a ver com isso? Não, uma pessoa ser ousada, tipo quando eu falei que eu dava o curso. Eu acho que aquilo foi uma ousadia minha. Porque uma hora eu pensei, eu não vou mentir, mas eu quero dar curso. E aí, sem nem saber como eu ia fazer, o que eu ia fazer, eu falei... Eu dou curso, vamos marcar e a gente vai fazer o seu curso. Eu acho que foi uma atitude bem ousada. Porque eu não sabia nem se eu ia dar conta de dar curso, né? Mas legal, eu fui. Muito bom. Não, explicada a ousadia. Ou seja, assim, faz o problema e depois eu vou ver a solução. Exatamente. Eu criei um negócio sem saber se a solução vinha e criei a solução. Muito bom, muito bom. Ousadia, persistência e foco. Sensacional. Vamos lá. Pessoal que está te assistindo, tem muitas mulheres que me seguem aqui, o meu principal público são mulheres. Qual é a sacada que você daria para elas que estão ali frustradas, lá na vida profissional, na vida pessoal, não sabem de fato o que fazer da vida, estão lá meio que, minha vida é uma bosta. Qual que é a sacada ou o conselho que você dá para essas pessoas? Eu acho que o meu principal conselho encontre o que você gosta de fazer, né? Porque, assim, o processo, ele é difícil, mas se ele é prazeroso, se você tem amor em fazer aquilo, ele vai se tornar um pouco mais leve. Então, assim, hoje, eu sei que a área de lash design, ela ainda é pouco valorizada por ser algo novo. É algo novo no mercado. Então, assim, eu não concluí minha faculdade, né? Eu quase concluí, mas não concluí. Então, muitas pessoas olham como uma profissão assim, nossa, mas você vive disso, né? Mas é o que eu amo. Então, assim, o amor que eu encontrei nessa área fez com que eu levasse isso adiante. Se fosse algo só pelo retorno financeiro... Ou, porque é bacana, porque tá na moda, com certeza eu já teria desistido. Porque, além de não ser uma área reconhecida, né?
E aí, o processo, ele não é tão fácil. Não vou dizer pra vocês que é, porque não é, né? A gente tem que ralar mesmo. Então, acho que o principal é isso, é você se encontre em alguma coisa e veja se você teria prazer em fazer aquilo. Acho que é o principal. Cara, isso é muito legal, porque assim, você falou uma coisa que é muito comum nas mulheres, né? Ela simplesmente... A mulher, enfim, não estamos aqui fazendo estudo de caso de mulheres, mas ela às vezes, ela precisa responder algumas coisas e ela vai atrás de algumas crenças que já estão interno nelas, né? Não, eu preciso fazer coisas normais. Uhum. E quando você fala de ousadia, você tem que falar o seguinte, pô, se eu gosto dessa área de estética, eu vou dar um jeito dessa área me sustentar. Exatamente. É um pouco disso também de ousadia, né? De ousadia, sim. Porque assim, se você for pensar, Jordano, hoje isso tem mudado. Mas antigamente, quem é que trabalhava na área da estética? Quem não estudava? Quem é que cortava cabelo? Quem fazia unha? Olha que interessante. Quem era cabeleireira era quem não estudava. Assim, então tem um preconceito nisso também. Tem um preconceito nisso. Caracas, olha que interessante. Com certeza tem um preconceito. Manicure, antigamente, era isso agora, uma tiazinha ali que, poxa... Que não deu certo não e lá deu certo. Tá fazendo... Hoje em dia não, hoje você é uma nail design, que é uma empreendedora. Hoje você não é uma extensionista de cílios, você é uma lash design. E aí, Gabi, caracas, sensacional isso aqui. Eu não sabia, juro que eu não sabia. Então, e como o Brasil é um país muito visual e que preza muito a opinião dos outros, é por isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de não, eu sou manicure, tem até vergonha. Não sou manicure, não. Eu sou trabalho administrativo ali da outra empresa. Exatamente. Não, você é manicure e bota pra F e ganha dinheiro nisso. Com isso, sim. Bom, qual o conselho que você dá ou que você daria para alguém que está iniciando essa carreira de empreendedor, como empreendedora, enfim, tanto na área de estética, enfim, iniciando como empreendedor, qual o conselho? Acredito que o meu principal conselho é a persistência, né? E saber que uma coisa que a gente tem que ter muito claro, que o retorno daquilo não vem imediato. Então, assim, no início, muitas vezes, você vai trabalhar como um investimento. Por exemplo, preciso fazer modelos. Num exemplo da minha área. Não é um gasto, é um investimento, né? Preciso fazer catálogo para o meu produto. Vou fazer ali, tenho que tirar investimento. Então, assim, muitas vezes você vai mais investir do que ter um retorno. E persistir nisso, mesmo que ainda não traga o retorno que você espera, que às vezes é o almejado. Enfim, saber que existe um passo a passo, um degrau a degrau a ser percorrido. Entendi. Bom, é bacana o que você está falando. Em condições normais, as pessoas se organizam, Gabi. Agora, mas vamos lá. Jogando a real, que todo mundo a maioria das mulheres tá tendo que cuidar da família, tá tendo que ajudar em casa com algum negócio, então tá fazendo algum tipo de bico, especialmente aqui, tá talvez trabalhando na limpeza. E essa mulher aí, que ela não tem grandes investimentos, o que você recomenda para ela? Então, quando eu comecei, foi mais ou menos assim também. Eu trabalhava na limpeza no período da manhã, saía de casa tipo 4h30, 5 horas, começava lá às 6, chegava em casa 1h e começava a atender. E tinha dia que eu atendia até 10 da noite. Então, assim, eu fui migrando. Eu não larguei a limpeza para ir para os cílios. Eu fui mesmo migrando de um para o outro, porque eu sabia que eu não teria como, logo ali naquele início, a gente tinha acabado de chegar, de viver de cílios, né, de largar o outro emprego para ficar só nos cílios, eu não teria essa condição. Entendi. Tá, mas vamos lá. Isso que você tá falando é muito bacana, é sensacional. Beleza. E qual foi o momento da virada de chave? Que você falou agora, eu tenho que sair de tudo e focar aqui. Na verdade, a minha virada de não chave teve, né? foi forçada, porque eu fui demitida. Eu fui demitida. Eu lembro que eu fiquei até numa crise na época meio existencial, que eu falei, cara, eu fui demitida da limpeza, o que mais na vida eu vou conseguir fazer? Que na verdade aí, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, claro. Mas bom, né, a gente tem essas bobeiras. E aí fiquei mal na época, claro, porque assim, na minha cabeça o meu fixo ia me ajudar a sustentar o meu negócio. Entendi. Entendeu? E aí eu olhei e falei,
vai ou racha. Agora não tem opção. E a chave virou aí, porque Virou na hora aí. do vai ou racha, meu amigo, é a hora E que... quando você não tem, muitas vezes, esses amuletos mais atrapalham do que ajudam. Concordo. Porque você fica ali, mas ok, se não der certo aqui, eu tenho ali, né, o meu fixo e tá tudo certo. Sensacional. Quando eu me vi sem essa opção, aí foi o momento que eu falei, isso aqui vai ter que virar. Porque o estúdio já estava montado, o investimento estava feito, o Júnior, querendo ou não, apostou tudo em mim, porque ele também me ajudou demais em relação a investimentos e tal. E eu falei, agora vai, agora tem que ir. Foi quando eu comecei a me dedicar, no dia que eu não tinha cliente, isso é uma coisa muito importante. Às vezes, hoje você não tem cliente, pô, então de boa, vou ficar aqui esperando. Catálogo, modelo, fotos, produção, era isso que eu sempre fazia. Não tenho cliente amanhã, é o dia que eu vou trabalhar, não vou receber por isso. Que eu vou treinar. Exatamente. Não vou receber por isso, mas vou ter retorno de outras formas, né? Peguei a mesma menina, fiz vários tipos de cílios nela e tal. Então, eu tava sempre ali em movimento. Isso é muito importante, porque no início a gente tem pouco movimento, pouca cliente, normal. Só que a gente precisa Você estar gera um sempre... movimento. Exatamente. Legal, muito, muito, muito bacana. Ó, você que está escutando aí, é muito importante você entender isso. Porque fazer movimento, tem gente que fica esperando o cliente bater na porta. A Gabi, além de não esperar o cliente bater na porta, ela estava treinando outras aptidões, especialmente a aptidão como técnica do cílio dela. Sim. Sensacional, sensacional. E olha que eu não fui uma pessoa muito... Porque tem pessoas que têm mais habilidades, é normal. Eu demorei ainda a pegar mesmo a técnica. Quanto tempo? Nossa, pra eu me considerar boa mesmo, foi uns 4, 5 meses. Caracas, e tem gente que começa hoje, daqui uma semana, Sim, tá desesperada nossa. porque não saiu como queria. Caraca, sensacional. Demorou, eu treinava, o treino ia, o treino caía. Porque assim, eu já tive alunas que ele com 2 meses já tava fazendo a técnica voando, exatamente. E isso é de pessoa pra pessoa, a gente tem que se respeitar também e não desistir, cara. Acho que é o principal. Gabi, a gente sabe que mesmo você sendo referência, como você é referência, vai ter sempre clientes que não vão dar match, não vão se identificar com você, Claro. etc e tal. E aí, cara, é chato, né? Como é que você lida? Porque isso é mais psicológico de que de Sim. fato na prática. Como que você lida com a rejeição? Jordana. Não gostei. Então, nossa, hoje isso evoluiu muito, porque antes era uma crise, né? Assim, ouvir isso era uma facada no peito. Hoje, principalmente depois que eu me tornei educadora, eu consigo entender que eu sou uma pessoa que tem os meus jeitos, a minha forma de trabalho, eu tenho a minha assinatura no meu trabalho, entende? E que algumas pessoas não vão se identificar com isso. Topíssimo. O que é super normal e aceitável, mesmo porque eu não sou perfeita e tô longe disso, né? E muitas vezes a pessoa ela pode se identificar com o meu trabalho e pode não se identificar com a Gabi Contigo, como né? pessoa, o que também é super normal. Entende? Então, assim, isso inclusive eu acredito que explica muito o fato de algumas clientes eu ter mais afinidades, Outras ou não. afinidade e outras não. Então, assim, hoje eu já aceito isso numa boa. Eu acredito, assim, que a pessoa que vai ali pagar por um serviço não é barato. E, pô, se você não tá satisfeito, se você não é um ambiente que te agrada, você não tem mesmo que ir. Porque eu não vou, eu sou assim. Então, por que eu quero cobrar de uma outra pessoa algo que nem você é. que nem eu sou, Sensacional. entende? Então, hoje eu sou muito tranquila em relação a isso. Eu consegui me libertar disso. Porque antes eu queria agradar todo mundo o tempo todo. E é um pouco entender que o cliente ele pode escolher o que ele Sim, quiser, né? Você tá ali para dar o teu melhor para quem? Para as pessoas que fazem sentido. Eu gosto muito de falar isso, especialmente nos meus treinamentos. Tem que fazer sentido pro teu cliente te contratar. Porque se não faz Exatamente. sentido para ele, vai ser meio que uma troca de favor, meio que obrigado, né? Tá aqui o dinheiro, Sim. mas não sei. É uma E coisa aí meio... qualquer probleminha ali vira um problemão, Exatamente. porque ele já tá ali Exatamente, arranhando, é. entende? Então, assim, se o cliente não gosta, não se identifica, ele tem mesmo que procurar outra pessoa, outro serviço que ele vai se identificar. Porque dinheiro de ninguém é capim, com certeza ele ralou pra ganhar aquele dinheiro e ele também tem que respeitar o dinheiro dele, entende? Então, assim, Sensacional. é uma via de mão dupla ali. Baita sacada. Outra sacada sensacional, várias vezes podcast. Gabi, final, pra gente finalizar aqui. Em uma palavra, define o que é ser empreendedor em uma palavra. Empreendedora em uma palavra. Em uma palavra,
Vou pensar. Cara, mais uma vez, ousadia. Eu acho que é o que mais define, porque para mim empreender, inclusive a gente teve uma experiência um tempo atrás, a pessoa falou assim, eu começo um mês sem saber como que eu vou pagar as minhas contas. Cara, empreender é tipo isso, entende? É uma ousadia. Você começa... Eu nunca pensei muito, nunca foquei nisso. Mas se você for parar pra pensar, empreender é você estar ali todos os dias fazendo o teu negócio virar. Dependendo único e exclusivamente de você. Você tem que ser ousado, você tem que apostar, você tem que correr, mexer o doce, como dizem, né? Porque senão o negócio não vira mesmo. Então, acho que é ousar. Ousar, pra mim, é uma palavra que define muito o empreendedorismo. Tá. E uma mensagem de gratidão aí para as pessoas que te acompanham. Então, né, eu acredito que tudo que eu tenho vivido hoje na minha profissão, eu devo muito às pessoas que acreditaram em mim. Tenho clientes que estão comigo desde que eu comecei, naquele momento ali onde meus cílios, na minha visão, tipo, né, não eram nada. Tenho muitas meninas que me acompanham, que estão sempre me mandando mensagens ali, que de uma forma ou outra eu acabo agregando na vida dessas pessoas. E assim, eu acho que a minha maior gratidão é vocês acreditarem no meu trabalho, né? No que eu faço, porque assim, comecei do zero, né? Talvez fazendo um trabalho ali onde muitas pessoas olhavam e não acreditavam. Muitas vezes eu acredito que até eu mesma, naquele momento ali de oscilação, me questionei se um dia eu iria conseguir. E acreditei, muitas pessoas também acreditaram, porque da mesma forma que é difícil, tem pessoas desanimando, também tem pessoas ali torcendo e acreditando. E essas pessoas fazem muitas vezes isso tudo valer a pena. E é muito, muito gratificante. É isso aí. Muito bom. Bom, muito obrigado por agradeço. Por ter comparecido aqui, Gabi. Gente, obrigado. Ó, mais um podcast sensacional, tá? Se você realmente tiver a fim de botar para F como título desse podcast, a Gabi deu aí quase que um passo a passo do que é empreender, como empreender, as dificuldades. Então, atente-se a isso e, literalmente, faça alguma coisa, bote para F, tá bom? Exatamente. Muito obrigado. O Júnior tá aqui, que é o esposo da Gabi. Dá um ó. E aí, galera? Pessoal, valeu, muito obrigado. Até a próxima edição do podcast Botando pra F. Obrigadão. Obrigadão. Valeu, tchau, tchau.